Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha, aqui pela Rádio Gaúcha. E neste sábado que a dupla Grenal estava de folga, né? Jogou no meio da semana. Mas o papo promete. Eu já conversei fora do ar com o entrevistado de hoje. Nem é um entrevistado, eu sempre digo que é um papo de bar, é um papo para soltar a língua, é um papo para contar a vida, contar a história, apresentar melhor cada um dos artistas da bola. E esse artista da bola, ele até não tem assim jogado tanto, mas quando entra, dá conta do recado. É bom jogador, é bom zagueiro e olha, ainda vai dar muita alegria para a camisa que está vestindo. Eu antes vou lembrar que KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Ficou curioso, né? Pô, também não tem coisa melhor. Passa o final de semana assistindo jogos, fazendo uma fezinha. Na segunda-feira vai no banco, a conta tá mais gorda, acertou, né? Acessa KTO.com. O meu convidado de hoje é o Bruno Alves, zagueiro que o Grêmio trouxe do São Paulo, que entrou algumas vezes quando o Kahneman estava... Algumas não, né? Deixa eu reparar isso, muitas vezes. Quando o Kahneman estava lesionado. E olha, deu conta do recado com sobras, com qualidade, fez gol, conseguiu parar os ataques adversários, enfim, foi uma bela contratação do Grêmio. Bruno, que prazer te receber aqui no Paredão e eu tenho certeza que nós vamos ter um programa recheado de histórias. Prazer é todo meu estar participando do programa e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aí, com muitas histórias para ser contadas. Ô Bruno, eu te perguntei antes quanto está a tua idade, 31 anos, até brinquei, tá na idade de prestar serviço militar. E como é que foi o teu começo? Tu era bom aluno, tu não gostava dos livros e daqui a pouco tu botou na tua cabeça e disse, não, eu vou ser jogador de bola. Como é que foi isso? Eu sempre fui um menino que sempre consegui reconciliar os estudos com o futebol, né? Eu me dividi em três, na verdade. Eu estudava de manhã, treinava à tarde e ajudava meu pai, meu falecido pai, que tinha uma mercearia, um bar à noite. Aí os anos foram se passando, as ordens iam se invertendo, né? Às vezes eu treinava de manhã, ajudava à tarde e mudei a escola para a noite para ficar mais fácil. E assim eu fui levando praticamente toda a minha adolescência ali, até chegar aos 17 anos que meu pai faleceu e tivemos que vender o ponto do bar, né? A gente passou para frente e foi um divisor de águas, porque muitas pessoas queriam que eu ajudasse a minha mãe na mercearia a tocar em frente, só que eu tinha um sonho muito firme, muito forte de ser jogador de futebol, e era o sonho do meu pai também. Tudo que meu pai fazia, o trabalho dele era no intuito de me incentivar para ser jogador. E quando ele faleceu, eu falei, eu não posso desistir, não é mais um sonho de uma pessoa, e sim um sonho de duas pessoas que vai morar dentro de mim. Então a gente vendeu o bar e eu já jogava no time do Primeira Camisa, né? Que era um time de São Paulo, do zagueiro pentacampeão Roque Júnior. E a gente disputava os campeonatos paulistas ali, campeonato estadual, só que não com uma projeção assim, diferente de você começar numa categoria de base de uma equipe grande, que você já tem uma projeção de subir pro profissional, de você já ter um projeto de carreira. Então ali a gente começou bem do zero mesmo. Só que aconteceu o episódio, né? Eu vim fazer o teste no Grêmio e não passei em 2009. E depois eu parei no Figueirense e fiz a avaliação, passei, e ali eu comecei minha carreira, fiz a base, depois subi pro profissional, aí fui emprestado há alguns anos até voltar pro Figueirense jogar e construir minha carreira. E como é que foi essa vinda? Quem é que botou na tua cabeça? Diz, olha, vamos começar pelo Sul, vamos fazer o primeiro teste lá no Grêmio. Quem botou isso na tua vida? Por que de repente o Bruno não tentou? São Paulo com vários clubes, tal, grandes, né? São Paulo, Santos. Veio tentar o seu início de carreira no Grêmio. Por quê? Foi o Roque Júnior que conseguiu essa avaliação, né? A gente jogava Campeonato Paulista
E a gente conseguia fazer um bom desempenho contra as equipes grandes de São Paulo. A gente sempre saía do jogo com notícia, o cara gostou de você, o diretor gostou, só que nunca tinha um retorno, né? E a gente ficava naquela ansiedade. E tinha um amigo meu, que era Bruno também, era zagueiro, jogava eu e ele. Só que ele, por problemas pessoais, ele parou de treinar, de jogar o futebol. E eu comecei, eu não parei, né? Eu continuei. E quando veio a avaliação, era para ele ir. Só que como ele tinha parado, daí fui eu no lugar dele. Aí o Roque Júnior falou que a avaliação ia ser no Grêmio, que ia vir pro Sul, ficar um período de teste e tal. E foi o Roque Júnior que conseguiu a avaliação aqui no Grêmio. Eu não sei com quem que ele falou, como que surgiu. Ele só me deu a notícia que eu ia, há uns 10 dias eu ia pro Sul, que era para eu me programar que eu ia fazer a avaliação aqui. E como é que é para um menino sair tão jovem da sua cidade, da sua família, e tentar a vida em outro lugar? É complicado ou tem que passar por cima de tudo e fim de papo? É muito difícil, né? E isso fazia nem um ano que meu pai tinha falecido, né? Meu pai faleceu em setembro de 2008 e a avaliação foi em maio de 2009, mais ou menos. Então não fazia nem um ano e eu ter que abandonar a minha mãe, meu irmão que tinha 8 anos, a minha irmã era mais velha, também não tinha se recuperado tão bem, a família não tinha se recuperado tão bem pelo falecimento do meu pai, e eu tive que, quando você toma uma decisão, acredito que você corta a ponte, não tem como mais voltar, né? Você olha para trás, a ponte foi cortada, agora só tem a decisão de ir, seguir em frente e batalhar até o fim para conseguir os objetivos. E foi com esse pensamento que eu vim para o Sul e graças a Deus deu certo e os anos se passaram e eu estou aqui novamente. E o Bruno Alves, quando botou na cabeça que ia ser jogador de futebol, sentiu que tinha ferramentas para enfrentar a profissão, o Bruno Alves sempre foi zagueiro, ou o Bruno Alves daqui a pouco começou como atacante e disse assim: puxa vida, é mais fácil desarmar do que armar, que não é a minha praia? Sempre zagueiro? Não, eu quando eu comecei de volante, tanto que na avaliação do time do Roque Júnior eu fui fazer de volante. Só que eu fui muito mal, assim, eu quebrei a bola nas 2 primeiras avaliações, eu fui muito mal e fui embora chorando, porque eu achei que eu não ia passar ali na avaliação, só que teve mais um dia, eram 3 dias, e no último dia o zagueiro, que já estava quase certo, ele já tinha feito 2 treinos muito bons, e ele quis jogar de volante, e ele chegou no treinador: não quero ser mais zagueiro, quero ser volante. Aí abriu uma vaga na zaga, daí eu pensei, se eu tô mal aqui no meio campo, acho que vou dar um passo para trás. e daí o treinador olhou assim na avaliação para completar o coletivo: tem alguém que é zagueiro? Aí eu levantei a mão dele, olhou assim, ele me viu, aí virou o rosto: tem alguém que é zagueiro? E só eu com a mão levantada. Aí ele virou o rosto de novo: ninguém vai jogar de zagueiro? Daí eu quase fiquei de pé dele: então você, menino, você vai ser o zagueiro do time. Que legal, cara. E foi um treino contra o Sub-17 e nós éramos Sub-15, só que daí como o Sub-17 era mais forte, aí eu falei: se não tá dando certo na técnica assim, eu vou chegar ao pau, eu vou chegar firme, fazer um treino firme para ver se as coisas mudam. E foi onde que eu ganhei o respeito dos caras mais velhos, porque eu treinei bem. Os caras falaram: quem que é esse menino aí, zagueiro bom? E eu ganhei o respeito do treinador também. Nesse último dia de avaliação eu passei no teste, e foi onde eu comecei a dar sequência também lá no time do Primeira Camisa. Então foi daí que eu virei zagueiro. Tu vê, quase que por acaso, né? Para fechar uma lacuna, acabou acertando na mosca. Quantos meninos começam, né? Daqui a pouco como atacante ou como zagueiro, e no decorrer da carreira se dão conta que podem render mais, mas não aonde gostariam de jogar. É o caso, né? Então, é aquele negócio, tem que insistir, daqui a pouco tu te adapta melhor, até porque o futebol hoje, ele exige que um jogador faça mais do que uma função. Então é bom que o jogador sempre bote na cabeça que na hora do aperto, de repente ele é enfermeiro, mas precisa ser bombeiro, né? Sim. E me diz uma coisa, Bruno, e quem foi o grande treinador da tua vida? O cara que disse assim:
parabéns. Chegou na profissão que tu merece. É difícil, eu passei por muitos treinadores bons, né? Então é até difícil escolher um pela qualidade de todos que eu trabalhei, só que acredito que Mas tem aquele que é o paizão, né, Bruno? É o cara que, porra, te liga lá, diz, o que houve? Não viesse treinar, não? O que houve? Ah, porra, hoje eu tô com diarreia, hoje não dá pra ir. Pô, que legal, amanhã tu vai cumprir comigo. Sempre tem aquele diferente, né? O cara que o jogador assim, não é que falte confiança nos outros, mas é o jogador que diz assim, tipo, esse cara pensa em mim também fora do campo. Nesse caso eu tive sim o Emerson Maria, que foi o meu primeiro treinador. Quando eu passei na avaliação do Figueirense, foi ele que me passou e eu fiz a categoria de base toda com ele. E ele era um cara que sempre estava preocupado, né, com as atitudes dentro e fora do campo. Então, como eu perdi meu pai e por um momento eu fiquei sem um pouco da referência, né, menino novo, mudando de cidade, ele foi um cara que me ajudou bastante em Florianópolis. E isso em 2009 até 2011. E depois, quando eu estava sendo emprestado já no profissional, que eu ia para os clubes e não jogava, era mais para compor elenco, ele estava no craque de Catalão em 2013, na disputa do Campeonato Goiano. Ele me ligou, falou que precisava de mim, que sabia que poderia contar comigo. E quando eu cheguei lá, ele também foi um cara que me ajudou bastante fora de campo, sempre me dando conselho, sempre me ajudando, me dando dura que às vezes precisava. Então foi um cara que particularmente me deu a primeira oportunidade no profissional. Eu estava rodando, não conseguia jogar. E ele foi onde me deu a oportunidade de jogar no profissional. E quando eu joguei com ele, depois eu renovei meu contrato com o Figueirense. Então o Emerson Maria, nesse quesito, foi um treinador paizão para mim, que ele que abriu as portas no momento que eu mais precisava. E aquele treinador, evidentemente que tem, eu não sei se tu quer citar nomes ou não, que tu chegava em casa e dizia assim, pô, sei lá, eu acho que eu merecia ter mais chances, não sei, eu acho que tô sendo esfriado. E aí de repente até tu teve que partir para um bate-papo com o cara, dizer, vem cá, professor, o que está acontecendo? Teve esse cara ou não? Eu nunca fui de questionar as coisas, né? Eu sempre tentei puxar, minha vida toda, eu sempre tentei puxar pelo lado de ser mais grato, né? Eu sempre fui um cara que tive muita fé em Deus, então eu sabia que tudo que acontecesse na minha vida tinha um propósito, mesmo quando não estava jogando, mesmo que às vezes já aconteceu na minha carreira de eu estar jogando muito bem e de repente eu saí do time por opção. Eu nunca fui aquele cara que chegava no treinador e falava, pô, por que você me tirou? Eu tô bem, porque qual que é o seu argumento? O time tá ganhando, vem de 5 vitórias seguidas, você me tira porque... Eu sempre fui um cara que só trabalhava e ficava quieto, quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, de não ter oportunidade, eu sempre procurava fazer algo a mais, sempre chegava mais cedo, eu sempre procurava me esforçar cada vez mais, porque eu acreditava que aquilo que estava acontecendo no momento ia me amadurecer para as novas provações no futuro. Então eu nunca fui de questionar, nunca fui de reclamar, de chegar porque você me tirou do time, muito pelo contrário, eu ficava quietinho no meu canto trabalhando, porque eu sabia que a oportunidade ia voltar, e assim que voltasse eu ia estar cada vez mais preparado. E a saída do São Paulo? Foi uma saída que deixou alguma mágoa, ou tu acabou entendendo, diz, olha, tem que haver uma reformulação, talvez esteja se abrindo aí uma porta nova, que eu possa ter ainda mais sucesso, porque no São Paulo você foi sempre mais titular do que reserva, né? A falta de títulos, eu sei, a pressão da torcida. Nós temos um exemplo aqui mesmo no Grêmio, que o Maicon, né, jogava no São Paulo e a gente conheceu o Maicon. O Maicon era uma bola redondíssima. Para mim era o grande maestro daquele Grêmio que encantou com o Renato Portaluppi. E aí daqui a pouco a torcida do São Paulo, tão exigente que acabou arrumando uma bronca com ele. Ele foi embora, ele veio para cá e mostrou todo o seu talento, a sua qualidade. A saída do São Paulo te deixou alguma mágoa, ou de repente tu entendeu que o futebol é assim mesmo, vamos vender o peixe em outro lugar? Não, muito pelo contrário, né?
Eu fiquei ali quase 5 anos. Foram momentos especiais, momentos felizes que jamais serão esquecidos por mim e por toda a minha família. Tudo que eu vivi foi muito intenso. E até hoje eu encontro torcedores são paulinos nos aeroportos, em algum restaurante. Quando eu viajo com a minha família, eles sempre me tratam com muito carinho e respeito e perguntam, né? Eles que perguntam por que eu saí, né? Muitos não entendem, mas acredito que quando você passa muito tempo num clube, exige sim a cobrança de título, só que o ciclo chega ao fim, né? A gente tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? Então, quando eu vi ali que eu tava ficando sem muita oportunidade, e o clube passava por uma reformulação também, de uma crise financeira, então eu já estava em minha mente sabendo que algo poderia acontecer, que estava chegando o meu momento de mudança, e o meu empresário conversou comigo, ele que trouxe a proposta do Grêmio para mim e conversou comigo, e eu não pensei nem 2 vezes, porque eu acredito que tudo que eu poderia ter ajudado, tudo que eu poderia ter vivido no São Paulo eu vivi, e estava na hora de viver outros ares, viver novos momentos. Então acredito que foram momentos felizes, só que de jeito nenhum não deixou nenhuma tristeza, e sim muitas coisas boas foram deixadas para trás, e um carinho, um respeito imenso pela equipe que abriu portas para mim também. Eu já falei lá no início, Bruno, que a tua idade permite que o sonho de continuar jogando futebol se prolongue por muito tempo. Já passa pela tua cabeça que esse dia vai chegar, e o que até lá tu pretende fazer? Né? Eu sempre brinco com a minha esposa que passa às vezes na cabeça de querer ser treinador dela, já tá cortando a possibilidade já pelo fato de viagem, pelo fato de estar longe de casa. Falou, meu Deus, você tá aí uma vida inteira viajando, na hora que é pra você ficar tranquilo, aproveitar a família, seus filhos, você vai querer se envolver nisso ainda? Aí eu falei, vamos ver mais pra frente. Mas eu tenho assim em mente alguns projetos com um amigo meu de confiança, de abrir de escritório de investimento, de até, se a ideia for mais longe, de ser treinador. E vamos ver, né, o que Deus tem preparado para nós no futuro, né? A gente trilha os caminhos, só que a última palavra vem de Deus. Então, o que Ele tocar no meu coração, o que Ele falar comigo abertamente, eu vou obedecer e vou seguir o caminho que Ele traçar para mim. Que é muito difícil largar essa cachaça, né? Depois de tanto tempo acostumado com o mundo do futebol, né? Às vezes, sei lá, não tem o perfil para ser um treinador, mas tem o perfil para ser um diretor executivo, tem o perfil para ser um diretor de vestiário, uma coisa desse tipo, né? Isso eu também penso, porque eu queria também trabalhar na transição da categoria de base para o profissional, porque na minha carreira eu percebi que muitos atletas com extrema qualidade, assim, atletas que você olha e fala, nossa, esse vai ser o próximo da seleção brasileira, esse vai ser o próximo a jogar na Europa, eles se perdem por decisões erradas, por atitudes erradas, por falta de sabedoria. Então o futebol profissional, ele é um negócio, e muitas vezes não dá tempo das pessoas estar auxiliando o atleta, de estar auxiliando um garoto que está passando por um problema em casa, por um problema na família. Muitos garotos são pais novos e às vezes se assustam com a paternidade, com o momento de estar tendo que casar cedo e não sabe lidar com a pressão da esposa, com a pressão do filho pequeno de chorar à madrugada, e ele não consegue ter uma boa noite de descanso. Então tudo isso afeta o desempenho do atleta dentro de campo. Então muitos atletas se perdem por não saber conciliar a vida profissional da vida pessoal. Então eu acredito que falta nos clubes uma parte desse corpo para que possa entender o que está acontecendo, porque como o menino que pega a seleção de base, sub-15, sub-17, sub-20, estoura, chega no profissional e não rende, o que falta para esse menino render? Será que são companhias fora de campo? Será o que ele está fazendo? Será que ele está desistindo? Então falta ter uma parte assim nas equipes, um corpo técnico,
para que possa não desperdiçar esses talentos, sabe? Porque muitos meninos não conseguem ter o sucesso que teve na base por falta de sabedoria, por falta de ter alguém para aconselhar. E como hoje, né, o mundo é muito corrido, as pessoas querem as coisas para ontem, talvez falta um pouco de paciência com os meninos que poderiam ser, sim, a joia do clube, a joia de até uma próxima seleção brasileira, e se perdem por falta de sabedoria. Eu estava olhando aqui na tua passagem profissional, em 2013 consta São José do Rio Grande do Sul. Tu já tinha andado pelo sul do país? Por Porto Alegre? É São José de São Paulo. Era o São José Paulista, não era o São José de São Paulo. Tá. Me diz uma coisa, Bruno, até não tu é um jogador que não é de pular galho, né, de passar 6 meses no clube, 1 ano num clube, mudar de clube, não é nada disso. Mas nesses clubes todos, aonde é que tu te sentiu melhor? Foi no São Paulo? Está sendo no Grêmio? Qual foi aquele clube que tu diz assim, puxa vida, eu me dei bem? Eu acredito que tudo que eu passei na minha carreira, todos os clubes me fortaleceram para ser a pessoa, para ser o atleta que eu sou hoje. A cada momento que você vai avançando na sua vida, a cada nível que você vai subindo, as dificuldades só muda o nome, né? Às vezes, quando você começa, você tem uma dificuldade por não estar jogando, aí você começa a jogar. Às vezes, as outras dificuldades é o salário atrasado, é você ficar sem receber, e assim vai indo. Então, acredito que foram clubes que acrescentaram muito na minha carreira pessoal. No Figueirense, eu fiquei de contrato 9 anos, então muitas coisas eu amadureci. No São Paulo, eu fiquei 5 anos praticamente, muitas coisas eu aprendi também. Aqui no Grêmio, eu tenho 6 meses e estou aprendendo muita coisa, vivendo o dia a dia do clube intensamente. Então, você sempre tem espaço para crescer, para amadurecer, para evoluir. Então é até difícil citar um clube só. Acredito que todos têm participações especiais na minha vida, desde dos empréstimos que eu tive para a 3ª divisão de Portugal, para o Craque, para o Barretos, para o São José, né, na Série A2, Metropolitano. Tudo que eu passei me forjou para ser o atleta e a pessoa que eu sou hoje. E na tua cabeça, de repente passa aquele negócio assim, eu poderia ter ficado mais tempo no exterior ou não? Quando eu fui para Portugal era muito novo, era um time da 3ª divisão, e as dificuldades eram muito grandes, tanto que eu pedi para voltar, porque lá eu não estava jogando, e eu vi que eu não tinha espaço para crescer naquele momento, naquele clube. Também tinha o atraso de salário lá, então eu estava passando uma dificuldade muito grande. A gente ficava com o almoço e com a janta só do clube lá, que a tia fazia, e o clube começou a atrasar até a tia que fazia o almoço para nós. Então chegou uma época lá que a gente até brincava que a gente comia o sopão do Bop, que era um panelão de metal assim grande, e a tia só jogava arroz e frango e era o que tinha que comer, porque ela não tinha como tirar do dela para alimentar cerca de 12, 13 jogadores. Então eu falei, não, vou voltar pro Brasil, porque se for passar dificuldade eu passo lá e me viro lá, que não dá para ficar não. E foi quando eu pedi para voltar e continuei a carreira aí no Brasil. Bom, estamos chegando ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. Eu estou conversando com o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, e foi uma história de vida. O primeiro tempo foi uma passagem de toda a vida profissional do Bruno, né? E eu volto a dizer, um zagueiro que conhece a profissão, que encaixou bem no Grêmio, e agora o Grêmio jogando com 3 zagueiros, muito provavelmente nós vamos vê-lo em ação muito mais vezes ainda, né? E como o Grêmio está passando jogos sem levar gol, a gente só tem uma coisa a dizer: está cumprindo o seu papel. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou vai lá no Instagram @KTO_Brasil.
Dá um tempinho aí, nós vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha, vamos voltar para o segundo tempo, agora falando mais sobre a vida do Bruno fora das quatro linhas. Eu já volto. Adroaldo Guerra Filho. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha. Eu estou conversando com o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio. E o Bruno, na primeira parte do programa, falou muito naquilo que a gente sempre fala, que é no pai. Conta pra nós, Bruno, quando é que o seu pai chutava bolas e você era goleiro? Lembra bem disso? Sim, quando eu era criança, eu queria ser goleiro e meu pai não queria que eu fosse goleiro, né? Pelo fato de ele ter jogado na defesa amador, aqueles futebol de empresa. Ele queria que eu jogasse ali atrás. Eu falava que não, que eu queria ser goleiro. Dele, você quer ser goleiro? Então tá bom. Aí tinha uma parede no muro de casa, assim, né? Do lado do portão, ele colocou eu. E começou a chutar muito forte, era aquelas bolas de capotão das antigas. E começou a chutar e aquela bola dava um estouro perto do meu ouvido ali. E eu comecei a ficar assustado. E falei, não quero ser mais goleiro não, não quero ser mais goleiro não. Ele falou, não, é isso que goleiro passa. Agora então você vai jogar aqui atrás na zaga ou no meio campo, que é onde você vai jogar, onde eu quero que você jogue. E assim ele eliminou todas as possibilidades de eu ser goleiro um dia. E por que ser goleiro? Tu achava que o goleiro se vestia diferente? Tu achava que o goleiro daqui a pouco ia virar artista? Era ele que salvava o time? Por que lá no tempo de criança, essa ideia de ser goleiro? Não, é por causa que eu morava perto de um campinho de areia e era aquelas areias fofas mesmo, assim, a prefeitura tinha feito um educacional, assim, com um parque, com campinhos. E o campinho de areia era o melhor que tinha ali, e a gente ficava pulando, né? Então, pelo fato da gente ir no gol só para ficar fazendo ponte, ficar se jogando, a gente gostava. Tinha mais gente que queria ser goleiro só pelo fato de ficar pulando ali. Só que hoje eu vejo que foi a melhor decisão. Ele foi muito sábio em fazer eu desistir, porque goleiro é muito difícil, tá doido? Não tinha possibilidade nenhuma de ser goleiro mesmo. Ô Bruno, quantos filhos tem? Eu tenho dois. O Henry de 5 anos e a Helena de 2. Uhum. Me diz uma coisa, com tanto treino, com tanta concentração, com tanta viagem, como é que é a relação do Bruno com os pequenos? O Bruno encontra tempo para levar no colégio, o Bruno encontra tempo para passar bom tempo ainda com eles. Como é que é essa relação de pai e filho? É uma relação que talvez a melhor parte de mim é ser pai, é ser o Bruno Alves dentro de casa, é o protetor da família, de poder estar sempre nos momentos livres com a minha esposa, com meus filhos. A gente treina à tarde, particularmente, né, quase sempre à tarde. Eu sempre acordo de manhã, 6h30, para ajudar no café da manhã das crianças. Eu faço o café da manhã e a minha esposa vai arrumando eles, e todo dia que eu tô em casa eu levo eles para a escola, para aproveitar o máximo de tempo, né? Eu sou um cara muito tranquilo, um cara muito família. Minha vida é treino, casa e treino. Dificilmente eu saio de casa para fazer alguma coisa, tanto que para me tirar de casa é muito difícil, porque eu dou sempre preferência para estar aproveitando o tempo com eles, de poder levar eles no parque, de poder estar brincando com eles. E não importa se eu chego de viagem, a gente jogou fora, eu chego 3, 4 horas da manhã, no outro dia 6h30 eu tô de pé para poder levar eles na escola. Então é uma parte boa que eu faço por amor. Não vejo sacrifício nenhum, porque eu gosto de estar no momento com eles, eu gosto de dedicar, de brincar, de ensinar, de estar tendo ali uma intimidade com os filhos, né? Acredito que nos dias de hoje, com aparelhos eletrônicos, com televisões, YouTube, tem muita forma de distrair, né? Mas eu tento evitar ao máximo e poder ter aquele afeto de pai e filho, de poder participar da infância deles em todos os momentos que eu puder.
Gostei desse negócio de botar a mão na massa, levantar, fazer o café, entendeu? Não é aquele de botar as perninhas em cima do sofá, ficar esperando. Me diz uma coisa, e a esposa, ela cobra muito do Bruno? Daqui a pouco diz assim, pô, você não foi bem nesse jogo aí, por que não entrou por esse lado, atirou o cara lá na pista atlética? Ou então, pô, parabéns, hein? Hoje estourou a boca do balão, malandro. Hoje jogou muita bola, fez gol. É assim? Tem cobrança? Ela, quando a gente se conheceu, ela não entendia nada de futebol, né? E eu lembro que na minha estreia pelo Figueirense, eu tava esperando tanto uma oportunidade, né? Tanto as lutas que eu falei na primeira parte, que foi emprestado e fiquei 1 ano e meio sem jogar, que veio a primeira oportunidade. Aí eu falei, não, amor. E ela nunca tinha me visto jogar, né? Porque quando ela me conheceu, ela conheceu eu do zero. Eu não tinha conta no banco, eu andava com o dinheiro amassado no bolso, eu não tinha carteira, eu não jogava, eu só treinava, mas eu falava pra ela, não, amor, eu sou bom, você tem que acreditar em mim, porque eu só preciso de uma oportunidade. E ficava falando isso pra ela todo dia. E quando a gente foi jogar contra o Sport, no Brasileirão de 2015, eu falhei no primeiro gol, fiz pênalti e fui expulso. Perdemos de 4-1. e ela assistiu o jogo, e daí depois ela me mandou mensagem assim, falou, nossa amor, mas o que aconteceu? E eu não sabia explicar, não sabia nada, e demorou um tempo para ela aprender que quando as coisas não davam certo, quando a gente perdia, eu não gostava de comentar logo em seguida do jogo. Daí ela vinha falar comigo, oi amor, você tá bem? Deu, oi, tô. Dela, ah, mas você tá diferente comigo? Eu falei, não, tô normal. Daí ela respondia, tá, mas o que aconteceu? Eu falava, eu não gosto de conversar depois do jogo quando a gente perde, deixa eu quieto. E até ela entender que depois ela foi me conhecendo melhor, daí eu ficava quieta, ela não falava comigo depois dos jogos, aí eu ia falar com ela, oi amor, dela, oi. Aí eu começava a explicar, e depois ela foi percebendo. Hoje, depois de a gente estar junto 8 anos, ela vê jogo junto comigo, dela até sabe o momento que o cara erra, o momento que o cara faz o posicionamento errado, dela fala, nossa, esse daí se posicionou errado na hora do gol. Eu falei, é isso, você tá aprendendo muito bem. E ela fala assim, tem dia que ela chega em mim, ela fala, nossa amor, hoje não foi tão bem, né, mas tem um próximo jogo, sempre dá pra melhorar. E tem dia também que ela reconhece, fala, nossa amor, hoje eu vi o jogo e você jogou muito bem. Então é uma cobrança leve, ela também tá evoluindo, aprendendo, mas é legal a participação dela dentro e fora de campo também. E dentro de casa, o Bruno é de enfrentar o fogão, ou ainda passa longe do fogão, fica esperando o que vai sair ao meio-dia, no jantar, ou daqui a pouco, por essas dificuldades da vida, diz, não, se eu não fizer, vai ter que ser no pão só, então vamos ter que encarar essa bronca aí. Como é que é o Bruno, dono de casa? Não, eu sou um cara particularmente, eu fico muito com as crianças, né? Quando tô em casa, fico o tempo todo brincando com eles aqui, desço, jogo bola, levo no parque para correr. Então, a única coisa que eu faço de manhã é o café da manhã, porque são coisas mais simples, né? É a panqueca de aveia, cortar, amassar a banana ali, colocar canela. Então, são coisas práticas, né? Mas durante o almoço, assim, a gente... Mas não aprendeu nem a fazer o churrasco ainda, Bruno? Não, o churrasco tá difícil. Eu tô morando no sul aqui e não tive ainda... a oportunidade de aprender de fazer um churrasco. Eu faço um churrasco, mas eu percebi que tá longe de ser o melhor churrasco e longe de ter a qualidade que os gaúchos gostam. Eu gosto de fazer hambúrguer. Às vezes quando a gente tá de folga, final de semana, eu gosto de fazer um hambúrguer aqui em casa, só que a gente tem a condição hoje de ter a funcionária, a Rose, né, que é da nossa família já, é um anjo que nos acompanha, então ela tem o dom de cozinhar e tenho certeza que é melhor ela cozinhar do que eu tentar aproximar do fogão, porque eu não vou ter sucesso nenhum. Bruno, e na hora de folga, que tem aquela hora que as crianças estão dormindo, né? Tu é um cara de ligar a televisão, acompanhar futebol, ou tu consegue desligar e fazer outras coisas que não sejam ligadas à tua profissão? Eu sou um cara que gosto muito de assistir jogo. Quando tá
tá passando jogo na TV, eu fico assistindo, eu fico vendo jogo de Série A, Série B, eu Sul-Americana, Libertadores, eu sou um cara fanático pelo futebol, eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão, então eu fico toda hora assistindo, mas só que quando eu tô em casa assim mais tranquilo com a Dani, dependendo do horário, a gente procura ler, a gente procura estar estudando a Bíblia, somos cristãos, então a gente procura também ter um tempo para estar aprendendo na palavra, mas eu divido o tempo, por causa que eu também quero estar assistindo futebol, quero estar vendo jogos para poder até aprender, porque geralmente a gente vê o jogo e sempre é o próximo adversário, então a gente também já começa a estudar cedo já os adversários. E depois, no futuro, eu fiquei sabendo que tu gosta muito de investimentos financeiros, de bolsa de valores. Pode ser um caminho na vida do Bruno? Sim, eu disse na primeira parte que eu tenho um assessor muito amigo meu, né, um cara de confiança, que é o Vinícius, o Vini, e a gente tem sim um projeto, um sonho de abrir um escritório, até pelo fato de atuar nesse meio do futebol, né? Acredito que tem várias empresas fazendo isso também, só que eu também acredito que tem espaço para todo mundo no mercado de poder estar auxiliando os jogadores, de ter a consciência de saber guardar, você ganha X, daqui 15 anos, se você guardar 40%, 50% do seu salário, você vai ter um valor bruto, que isso vai render tanto por mês, e você vai ter uma aposentadoria tranquila, sem susto. Então, abrir a mente dos atletas para que eles possam ter um sucesso na aposentadoria. Saiu a porcentagem aí, eu só não me lembro os números direito, que acredito que é mais de 85% dos atletas, quando se aposentam, eles não conseguem manter o padrão de vida por 4 ou 5 anos. Então, se um atleta acaba com 35, ele viveu até os 39, 40, ele tem no mínimo mais 30 anos para viver. E como o cara vai fazer o quê? Se ele jogou a bola a vida inteira, ele vai virar um engenheiro, virar um médico, virar um advogado? Não sei, só sei que ele vai ter que começar do zero de novo, e para que ele evite passar por algumas situações, é só ter um pouco de consciência na carreira para ele evitar isso. Então eu também quero ajudar nesse propósito de ajudar as pessoas, de ter a consciência para que possa ter uma aposentadoria tranquila. Que legal, cara. E como é que foi chegar no Grêmio, você que é tido, é visto como um líder de grupo, e ter tantos líderes no vestiário, né, e Jeromel, a começar a Kahneman, como é que foi para agregar essa liderança num momento que o Grêmio precisa de muitos líderes para atingir o seu objetivo? Eu tive a felicidade de concentrar com o Jeromel, né, na pré-temporada. Assim, quando eu cheguei, a gente teve a pré-temporada ali, e todo treino eu ficava no quarto com ele. Então conversei muito com ele, ele explicou bastante como que era o dia a dia do clube, como que as coisas aconteciam aqui, como que fluíam. E isso fez eu aprender bastante como funcionava o vestiário, de como eu poderia ajudar. A gente hoje tem muitos líderes no vestiário: Jeromel, Kahneman, Diego Souza, Diogo, Lucas Silva, Breno, Thiago Santos. Hoje os caras mais velhos ali estão sempre puxando a responsabilidade, e acredito que cada um tem um jeito de liderar. Tem uns que são lideranças na fala, aquela liderança que antes do jogo fala: vamos, é hoje, temos que se dedicar, temos que dar vida. Tem essa liderança, tem a liderança técnica, que às vezes são os meninos que vão resolver o jogo para nós. Tem a liderança dentro do campo, a liderança dentro do grupo, que consegue ter uma visão que você vê que tem alguns jogadores desanimados e consegue encostar no cara e falar: não, vamos, essa fase vai passar, vamos, continuar trabalhando, você vai ter essa oportunidade. Então, tem vários tipos de liderança, e eu cheguei para agregar. Eu tenho meu jeito de agir dentro do vestiário, tenho meu jeito de agir no dia a dia, de poder estar levando uma palavra boa, de não deixar desanimar, de não deixar cair o nível do atleta, de poder conversar, de poder tentar descobrir o que está acontecendo dentro da vida dele, qual problema que ele está passando, para que possa ter uma solução.
E assim é legal, porque cada um atua na sua área, mas todos em prol do Grêmio, né? Todos querendo o mesmo objetivo, todos querendo que o Grêmio volta para a primeira divisão, que esse eu tenho certeza que é o desejo que queima no coração de todos ali que está no dia a dia trabalhando pelo clube. Ô Bruno, a Série B, todo mundo sabe que ela é diferente da Série A. O Grêmio, depois de um início que estava todo mundo desconfiado, o Grêmio não consegue entrar no G4, o Grêmio, depois da vitória com Sampaio Corrêa, finalmente adentrou ao grupo dos 4 melhores, atingindo o primeiro objetivo. Mas o grande objetivo, evidentemente, é voltar à elite em 2023 e tem toda a condição, toda a capacidade para que isso aconteça. Como é que é tratado a Série B pelo Grêmio? É jogo a jogo, daqui a pouco são blocos que a gente precisa fazer um número X de pontos, daqui a pouco precisa ser inteligente, saber o que vai fazer, principalmente fora de casa. Como é que isso é tratado dentro de um vestiário, com tantos jogadores experientes, inteligentes e líderes, como é o caso de vocês aí na Arena? Não, eu acho que o Roger já falou até numa entrevista, né? Nós temos blocos de pontuações, se eu não me engano, são a cada 5, 6 jogos. Tem uma pontuação X que a gente tem que fazer, porque se a gente atingir essa pontuação, no final do campeonato a gente consegue o acesso. E a gente vai tem o bloco, só que sabemos que é cada jogo, né? Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. A gente sabe que vai ter momentos de oscilações, mas que esses momentos não faz a gente baixar a guarda, porque a gente tem um objetivo muito grande, né? E de saber que num bloco para atingir tantos pontos, a gente conseguiu atingir mais, então a gente ganhou uma gordurinha. Nesse bloco que passou faltou 1 ponto, caramba, a gente sabe que tem que recuperar esse 1 ponto no próximo jogo, no próximo bloco. Então isso dá uma facilidade de você entender o campeonato, de saber jogar cada jogo, mas sempre buscando a vitória, buscando o mais rápido possível, mesmo a gente sabendo que é difícil, que é um campeonato disputado, é um campeonato que eu vejo que pode se definir nas últimas rodadas, mas a gente acredita que estamos trabalhando para que possamos ter o sucesso mais rápido possível, que é buscar esse acesso que todo mundo almeja. A violência que está se instaurando no futebol, quando um time perde, por exemplo, os jogadores chegam no aeroporto, nos hotéis e são pressionados, são ameaçados. Eu acho que isso tem que ficar do lado de fora, tu concorda? Concordo em todas as partes, né? As pessoas, que nem eu falei, criam um rótulo para jogador, né? Que jogador é burro, o jogador só tem que ser pago para treinar, para jogar. E eles, jogador ganha X, e essa cultura estabeleceu no direito de que jogador tem que ser, perdeu, tem que apanhar, ganhou, não fez mais que obrigação. Eu fico pensando assim, sinceramente, até onde isso vai parar, porque agora aconteceu o episódio do Fortaleza, né, o atacante Robson. Isso. Levou um capacete ali, e ainda bem que ele estava ligado e conseguiu proteger com o braço. Imagina se ele tá de costa, leva uma capacetada na nuca dele, desmaia, cai, bate a cabeça e venha acontecer, pode estar falando, você está exagerando, mas pode acontecer o óbito. Aí o cara saiu para trabalhar e morre ali, sendo cobrado, como aconteceu o lance de pedrada no ônibus, bomba. Pode acontecer, lógico que talvez o cara, na ignorância dele, fala, vou só dar um susto. Mas se acontece e pega no olho e deixa o cara cego, o que vai acontecer? Você acaba com a vida, com a carreira de um atleta por um momento ali de cobrança. Eu, sinceramente, é um assunto que assusta, porque a gente já viu diversos fatos. E o que acontece é que passa 1 dia, 2 dias, comenta e não tem punição. As punições são muito leves. Então acredito que se não tiver punição severa, de entender que isso é crime, agressão é crime. A partir do momento que eu tento agredir alguém, se eu der um soco na cabeça de alguém, a pessoa, querendo ou não, pode morrer, vai saber se acontece outra coisa. Não tem limite, né? A partir do momento que você agride alguém. Eu fico pensando que até onde isso vai parar, até onde vão esperar morrer um atleta, morrer, sei lá,
um jornalista, morrer um treinador, morrer alguém de uma comissão técnica, o que vão esperar acontecer para que possa ter punições severas no mundo do futebol, sabe? Porque eles colocam o futebol como um mundo à parte, mas não, o futebol está integrado na sociedade também, então isso é reflexo do que acontece no nosso dia a dia, né? Só que tem que ter punições severas, senão, infelizmente, a tendência é ir de mal a pior, é piorar. Enquanto não tiver uma punição mais forte, todos que trabalham no meio do esporte tá correndo o risco de ser violentado, e o atleta ainda mais pela exposição. O Bruno, chegamos naquela hora que eu faço aos meus convidados 2 perguntas. E, evidentemente, elas serão feitas para você. O que você fez na sua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Nossa, que pergunta bacana. O que eu fiz que não deveria, não deveria ter feito? Cara, essa é uma pergunta legal, porque, como eu disse, né, eu acredito, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Talvez a gente não entende agora, só que a gente vai entender na frente, né? São situações, processos, adversidade que a gente passa no momento e vai entender na frente. Mas o que eu fiz que me arrependo, eu particularmente não arrependo de nada, assim, talvez algumas decisões, né, quando eu era mais novo. Portugal não pode ter sido. Não, porque até naquilo me amadureceu. É lógico que hoje eu entendo, eu começo a rir, começo a ter um sentimento já nem de tanta tristeza, mas sim de alegria, porque aquilo me amadureceu também como ser humano. O fato de eu ter passado por muitas adversidades no início da minha carreira me fortaleceu para que eu não viesse a desistir em outras dificuldades. Então eu aprendi que na vida, a cada problema que você resolve, a cada adversidade que você supera, só te dá créditos para você enfrentar problemas maiores no futuro. Então eu acho que algumas tomadas de decisões, assim, quando eu era mais novo, no negócio de sair, às vezes você vê hoje que esse negócio de festa, de companhia errada, não leva a nada. Talvez você pode ter perdido oportunidades pelo fato de você estar empolgado num momento fora do futebol, assim. Aí o conselho que eu poderia passar é que isso não leva a nada. Quanto mais focado, quanto mais determinado você for desde o início da sua carreira, acredito que você possa estar acelerando o seu processo, acelerando bênçãos na sua vida mais rápida do que você ter que passar por algumas situações para amadurecer. E qual que é a outra pergunta mesmo? O que tu não fez ainda que tu quer fazer? Cara, o desejo que eu tenho no meu coração hoje muito grande é de tentar ajudar o máximo de pessoas, né? Acredito que o propósito é esse, incluído no futebol também, de conquistar mais coisas. Hoje o objetivo maior nosso aqui é de voltar o Grêmio na Série A e depois conquistar títulos, torneios internacionais, de colocar o nome na história do Grêmio e ajudar as pessoas, né? A gente vive no dia a dia hoje muito corrido, que a gente não tem tempo de parar para as pessoas. Acredito que cada minuto de conversa com alguém, cada abraço que você pode dar na pessoa perguntando como ela tá, se ela tá bem, se ela precisa de ajuda, eu acho que, na minha visão, é o meu propósito maior, de poder ajudar o máximo de pessoas a trilhar por um caminho de felicidade, de alegria e de decisões corretas que vão ajudar essa pessoa futuramente. Bruno, obrigado pelo papo. Eu tinha certeza que o papo ia ser super agradável como foi. Parabéns por ser esse cidadão e esse jogador de futebol, um cara que tem uma visão maravilhosa da vida, um cara que pensa no próximo, coisa que infelizmente a maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, acabam deixando de lado. E cuidado, sucesso, saúde acima de tudo, para que você continue engrandecendo o futebol do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo papo, cara.
Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade e foi um prazer. Espero estar mais vezes aqui participando e que Deus abençoe a todos. Esse foi o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, muito bom zagueiro do Grêmio, hein? Vai continuar no Grêmio, porque conhece o ofício. No Paredão do Guerrinha, né? É bom lembrar que toda quinta-feira tem podcast. Você pede, você quer ouvir uma entrevista antiga de alguém que está te dando saudades, é só mandar pra GZH, que a rapaziada lá bota no ar e você mata a saudade. É bom lembrar que KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Então acesse KTO.com. O Paredão do Guerrinha termina aqui. Sábado que vem? Claro, sábado que vem tem mais. Tchau.